A menos de um mês da eleição, as cartadas de Lula e Bolsonaro, um contra o outro, e também a mais recente pesquisa da corrida eleitoral. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Ryzen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana turbulenta de corrida eleitoral, inclusive com 7 de setembro aí no meio. É isso aí. Bom dia, Felipe. Bom, vamos falar sobre Lula, que subiu o tom contra o presidente Bolsonaro, questionando como um cidadão consegue comprar um imóvel gastando, ou imóveis, né, gastando 26 milhões de reais em dinheiro e o chama de presidiário. Queria entender contigo qual a força dessas descobertas sobre a negociação de bens com dinheiro vivo da família Bolsonaro nessa guerra de narrativas sobre quem tem a ficha mais suja, talvez. Exatamente, Carol. Eu havia comentado a respeito daquele primeiro debate entre os presidenciáveis que o Lula acabou ficando acuado, não rebatendo Jair Bolsonaro à altura em matéria de corrupção. Jair Bolsonaro já chegou ali no debate querendo colar essa imagem de corrupto no Lula. Ele, inclusive, falou ali nos bastidores que não aperta a mão de ladrão e, logo em seguida, quando teve a oportunidade de fazer uma pergunta para o candidato do PT, falou da roubalheira na Petrobras durante os seus governos. O Lula se limitou a responder, lendo ainda, aquela listinha de medidas que o PT tinha adotado muito antes de virar alvo das investigações, de ferramentas que acabaram sendo usadas nas investigações, como se isso, evidentemente, o eximisse de responsabilidade em relação aos escândalos e em relação às próprias acusações contra ele. Quando, na verdade, até mostrei comentando aqui na coluna Análise dos Fatos, que depois os petistas no Congresso Nacional se juntaram aos bolsonaristas, isso que obviamente os bolsonaristas omitem, para afrouxar a legislação penal, justamente porque as leis que existiam estavam sendo usadas contra eles. Então, é aquele negócio, o sujeito rouba, se colar, colou, você ganha ali o enriquecimento ilícito, financiamento indevido de campanha eleitoral, etc. Aí foi descoberto, não, o mérito é nosso também, porque nós ajudamos aí a estabelecer as ferramentas para as investigações. É claro que isso não cola com quem quer que tenha um mínimo de inteligência. Então, ele não respondeu à altura, mas aí veio essa reportagem do portal UOL sobre a compra de imóveis da família Bolsonaro, fornecendo uma maneira de o Lula tentar neutralizar, é claro que isso depende do desempenho dele, da argumentação dele, as acusações de Jair Bolsonaro. Eventualmente, num próximo debate, o Lula pode usar isso para reagir, como ele já está usando nos seus comícios por aí. Então, houve 107 imóveis comprados pela família Bolsonaro, 51 deles foram comprados com dinheiro vivo, integral ou parcialmente. Compra de imóveis com dinheiro vivo em grande quantidade é o maior indício possível de lavagem de dinheiro sujo. Então, o problema que Jair Bolsonaro levantou, qual é o problema, etc., se fazendo de sonso naquela performance teatral, é justamente a origem do dinheiro, que eles deveriam já há anos, desde que esse escândalo começou a aparecer ali na virada de 2018 para 2019, deveriam ter apresentado todas as fontes de renda, de como que essas negociações eram feitas, se havia sacola de dinheiro, mochila, etc. Não podem fazer isso, porque, obviamente, é bastante comprometedor aí para a família. Então, o Lula já mostrou que tem uma invertida possível. É claro que, repito, os escândalos do PT, eles aconteceram ao longo de muitos anos, e houve as investigações, aquilo foi adiante, etc. Esses escândalos dos imóveis de Jair Bolsonaro, em comparação com os escândalos petistas, acabaram sendo relativizados. Então, assim, é preciso, claro, você ser bastante incisivo a respeito. Da mesma forma que o Lula ganhou essa possibilidade de neutralizar as críticas de Jair Bolsonaro em relação à corrupção, Jair Bolsonaro ganhou um pouquinho nessas últimas semanas, com a melhora de alguns indicadores econômicos, não todo, a possibilidade também de se contrapor ao discurso do Lula, que sempre busca reavivar na memória do eleitorado o período de bonança enquanto ele estava no poder. E ele, obviamente, tenta capitalizar em cima disso como se o período de bonança tivesse sido responsabilidade dele. Já expliquei isso várias vezes aqui na coluna. O Lula, tanto, assim como o Bolsonaro, combateu o Plano Real, foi fundamental para a reforma monetária, foi fundamental para inserir dezenas de milhões de brasileiros ali na economia naquele momento. O alto preço das commodities no mercado internacional, que ocorre independentemente dele, tudo isso fez ele surfar naquele período
e aí acabou aumentando a quantidade de despesas, etc., em vez de preparar o país para um eventual cenário de crise que aconteceu durante o governo da Dilma. Então, a crise econômica estourou no colo dela, junto com os escândalos de corrupção, e essa confluência de fatores é fatal para a popularidade de um governo. Então, Jair Bolsonaro teve aí o crescimento do PIB, 1,2%, 0,2% a mais do que o mercado previu, né? A própria Fundação Getúlio Vargas tinha previsto 1%, consumo das famílias 2,6%, mas sobretudo das famílias de alta renda, né? Quer dizer, ainda não tem um sentimento entre a população de baixa renda que a sua situação está melhor, porque a inflação dos alimentos continua, o preço continua alto, o orçamento doméstico está caro, e esse aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil, de 400 para 600, ainda não foi um alívio tão grande. Mas o Bolsonaro está ganhando tempo aí com o crescimento da terceira via, já vou falar a respeito disso. Terceira via não, né? De outros candidatos fora do eixo Lula e Jair Bolsonaro, para ser mais preciso. Então ele vai poder, se for para o segundo turno contra o Lula, ter um prazo maior para que essa população de baixa renda sinta esse benefício. Houve crescimento aí dos serviços, que respondem por 70% da economia, em 1,3%, e acabou puxando esse crescimento do PIB, 2,2% na indústria, a agropecuária voltou a crescer 0,5%. Então tem alguns indicadores, mas boa parte da população ainda não sentiu isso. E tem um pouquinho de queda aí do preço dos combustíveis. Estava até comentando semana passada que Jair Bolsonaro trocou 3, 4 vezes aí o presidente da Petrobras, né? E eu dizia que ele ia trocar, até haver uma queda no preço do barril do petróleo no mercado internacional, que não tem nada a ver com essas trocas, né? E assim, haver menos demanda, haver o repasse dessa queda para o preço dos combustíveis pela Petrobras, e ele poder capitalizar dizendo que ele que fez isso. Quando, na verdade, não se mudou nada na política de preços da Petrobras. Ela continua seguindo ali o câmbio e o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Ele só E as foi... pessoas continuam associando muito isso a uma questão afirmativa do presidente da República, desconsiderando o mercado internacional, que também está arrefecendo o preço, né? Exatamente, o preço arrefece no mercado internacional, Carol, como você colocou, e isso faz com que a Petrobras possa repassar essa redução do valor para o preço dos combustíveis que a população vai comprar para abastecer os seus veículos, que as empresas, inclusive, vão comprar para estabelecer a cadeia distributiva aí de todas as mercadorias, incluindo alimentos, etc. Então, isso vem lá de fora. Isso não tem nada a ver com as trocas que Jair Bolsonaro está fazendo na Petrobras. Ele ficou acusando a Petrobras porque ele se importa com a narrativa, com a propaganda. Ele até chamou de estupro os lucros da Petrobras, que depois o governo dele usou para cobrir o rombo nas contas públicas que ele estava deixando, com todas essas medidas eleitoreiras por aí. Eu apontei isso semanas atrás. Então, é tudo conversa para atingir o eleitorado. Aí para o eleitorado pensar, então o Bolsonaro estava atacando a Petrobras, aí ele fez trocas, aí o preço caiu. Não, estava esperando uma coincidência dessa para ele se valorizar. Então, tem todo esse conjunto de dados aí que, às vezes, por sorte ou por a pandemia já ter ficado para trás, etc., o Jair Bolsonaro pode apresentar. Mas, repito, população de baixa renda ainda não sentiu isso, ele precisa de mais tempo e precisa de um discurso casado também com essa iniciativa. Tem muita gente que desconfia de um presidente que nunca teve ali um discurso para a população de baixa renda, chega na véspera da eleição, faz uma medida eleitoreira de aumento de R$ 200 até dezembro, que nem se sustenta em 2023, porque não foi planejado. Então, ele ainda vai precisar investir nesse eleitorado, que é basicamente o eleitorado do Nordeste, onde ele toma uma surra do Lula. Nas demais regiões, a disputa está mais emparelhada, com o Lula na frente ainda. Veja que o Lula aqui no Sudeste está na frente ainda em São Paulo, apesar de alguma recuperação bolsonarista ali pelo interior, está na frente em Minas Gerais, mesmo com o candidato do Lula, Calil, perdendo de lavada para o Romeu Zema, que no período eleitoral se afastou um pouquinho do Bolsonaro, mas o Lula continua na frente. E aqui no Rio, o Bolsonaro encostou no Lula, mas olha, o Rio é o reduto eleitoral do Bolsonaro. E mesmo assim está ali empate técnico numericamente atrás. Muito bem, aproveitar então, Felipe, você entrou já em alguns dados de pesquisas e a mais recente acaba de ser divulgada, vou trazer os números aqui para sua análise, é do Instituto FSB, encomendada pelo Banco BTG Pactual,
e que mostra o ex-presidente Lula à frente, né, com 42%, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, com 34%. No caso de Lula, variação de um ponto para baixo, mas é dentro da margem de erro. Bolsonaro, 2 pontos a menos, também dentro da margem de erro. Ciro Gomes tem 8%, dá 1 ponto a menos do que ele tinha. E Simone Tebet cresceu 2 pontos, de 4 para 6. Como é que você analisa esses dados que mostram ainda uma vitória de Lula sobre Bolsonaro num eventual segundo turno, 53% a 40%? 53% a 40% no segundo turno. Quer dizer, você tem aí 13 pontos de vantagem ainda para o Lula no segundo turno. Ele vem surfando no antibolsonarismo, o Bolsonaro agora tenta correr atrás do prejuízo, mas o antibolsonarismo continua muito forte. A rejeição à figura individual do presidente Jair Bolsonaro continua muito forte. Se você for analisar, por exemplo, as pesquisas para governo do Estado, você tem ali o Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, está ganhando do Marcelo Freixo, está na frente. Mas o Jair Bolsonaro, mesmo nesse reduto eleitoral dele, não consegue ganhar do Lula. Então existe uma rejeição pessoal ao Bolsonaro, da qual o Lula se favorece. Agora veja, Lula oscilou para baixo 1 ponto no primeiro turno, Jair Bolsonaro oscilou para baixo 2 pontos no primeiro turno. Quem é que cresceu? Simone Tebet. Mais 2 pontos para ela, 6%. Já está 1 ponto a mais do que apareceu no Datafolha. Apareceu com 5%. O Ciro Gomes agora oscilou para baixo 1%. Quer dizer, Simone Tebet cresceu, encostou em Ciro Gomes e tem um horizonte para ultrapassá-lo. Ultrapassar, evidentemente, depende do desempenho, depende de performance. E a dificuldade dela é encontrar maneiras de aparecer mais ainda, porque ela apareceu no debate quando você tem uma audiência maior em razão da presença do Lula, do Bolsonaro, etc. Agora continua a campanha normalmente, ela já não tem esse holofote todo. Então ela precisa valorizar esse impulso que ela ganhou, e os melhores ouvintes são testemunhas aqui de que eu analisei a performance dela, o horizonte que ela tinha para crescer, e ela realmente está crescendo. Ela precisava absorver ali os votos dos indecisos, de quem não era Lula e Bolsonaro, mas não tinha escolhido ainda, porque ainda não conhecia direito as opções. Ela está se tornando conhecida e está absorvendo isso em proporção, embora numericamente atrás, mais do que o Ciro Gomes. E veja, Lula e Bolsonaro têm eleitores infiéis. Essa perda de pontos é significativa. Então, você somando indecisos com a conquista de eleitores menos fiéis de Lula e Bolsonaro, o potencial de crescimento fica maior. Por enquanto, é bom para o Bolsonaro porque garante o segundo turno. Se ela crescer demais, obviamente, pode ser ruim para ele.